Já parou para pensar se existe um tipo de manual de persuasão psicológica? Um manual de mais de 100 anos que, sem a gente perceber, molda quase tudo que a gente compra, pensa e até acredita. Pois é, ele existe. E essa é a história de como essas técnicas nasceram, evoluíram e como elas são usadas em todos nós, todos os dias. Para começar, olha só essa citação de 1928. É bem provocadora, né? O cara que escreveu isso, Edward Bernays, dizia que existe uma espécie de governo invisível, formado por gente muito boa em persuasão, que basicamente comanda a sociedade. Eles puxam as cordinhas psicológicas que fazem todo mundo dançar conforme a música. É uma ideia bem perturbadora, mas que vai ficar muito mais clara conforme a gente avança. E esse tal governo invisível do Bernays, ele tinha um nome: engenharia do consentimento. Neste primeiro capítulo, a gente vai ver as origens meio paradoxais dessa ideia. O ponto principal aqui é que o que começou como uma forma de entender e até curar a mente humana foi completamente transformado numa ferramenta para controlar essa mesma mente. Essa é a definição do próprio Bernays. E olha, não estamos falando de uma sugestãozinha sutil, não. É um sistema feito de caso pensado. A ideia é que, se você entende os gatilhos psicológicos das multidões, você consegue gerenciar e direcionar o pensamento e o comportamento delas para praticamente qualquer lado que quiser, seja para comprar um produto ou, sei lá, apoiar uma guerra. E a origem disso tudo está numa conexão de família que é, no mínimo, fascinante. O Edward Bernays era sobrinho de ninguém menos que Sigmund Freud. O Freud usava a psicanálise para curar as pessoas, tratando os impulsos do inconsciente como algo perigoso que precisava ser contido. Já o Bernays, ele pegou as teorias do tio e virou a chave. Ele viu esses mesmos impulsos não como um perigo, mas como uma oportunidade. Ele não queria reprimir os impulsos para curar, ele queria ativá-los para vender. E a primeira vez que essa teoria foi usada para valer, nossa, ela mudou a publicidade para sempre. Essa campanha ficou conhecida como Tochas da Liberdade e mostrou o poder de conectar um produto não à sua função, mas a um desejo profundo lá no inconsciente. Então, imagina o cenário da época. A American Tobacco Company estava perdendo metade do mercado potencial dela porque simplesmente era considerado vulgar e inadequado que mulheres fumassem. Era um tabu. O desafio do Bernays não era só vender cigarros, era mudar de vez uma norma cultural. E aqui que a gente vê a genialidade meio sombria, do Bernays em ação. Ele foi consultar um psicanalista que disse para ele que os cigarros eram símbolo do poder masculino. Então, em vez de fazer propaganda sobre o gosto do tabaco, ele associou o ato de fumar ao movimento de libertação das mulheres. Ele contratou um grupo de mulheres para marchar num desfile de Páscoa e, no meio de todo mundo, acender seus cigarros de forma dramática, chamando eles de Tochas da Liberdade. O impacto disso foi gigantesco. Foi um terremoto na publicidade. A propaganda deixou de ser sobre o que um produto faz para ser sobre o que ele significa. Deixou de atender necessidades para criar desejos. As pessoas não estavam mais comprando só um produto, elas estavam comprando uma versão de si mesmas, uma identidade, um sentimento. Essa mudança radical é o grande legado do Bernays. Mas, claro, a história não para por aí com o Bernays. As técnicas dele, por mais poderosas que fossem, eram como usar um canhão para acertar um alvo. A próxima evolução dessa arte foi refinar tudo isso, tornando a coisa toda mais precisa, mais pessoal e, para alguns, ainda mais sombria. O foco agora não era mais nas massas anônimas, mas em indivíduos específicos de alto valor. O Bernays provou que quem controlava o inconsciente controlava a multidão. O foco dele era amplo. Era mexer com os medos e desejos coletivos de grupos enormes de pessoas. Ele era um mestre da propaganda em larga escala. Décadas depois, um novo mestre da persuasão, chamado Dan Kennedy, pegou o manual do Bernays e deu uma bela aprimorada. Ele sacou que o poder de verdade não estava em influenciar multidões, mas sim em controlar indivíduos específicos, tipo CEOs, investidores, gente que se achava imune a qualquer tipo de manipulação. Essa frase do Kennedy, ela resume tudo. É de arrepiar. O objetivo não era mais só influenciar uma decisão de compra. A meta era criar um controle psicológico tão forte, tão completo, que a pessoa sentisse que estava tomando suas próprias decisões, quando, na verdade, ela só estava seguindo um roteiro escrito nos mínimos detalhes. O Kennedy, então, ele meio que organizou e deu um nome para isso: sequestro de mente.
Ele pegou as ideias do Bernays, misturou com técnicas de hipnotizadores, de vigaristas e até de líderes de culto e criou um sistema para desarmar as defesas de gente muito inteligente, fazendo com que essas pessoas sentissem que estavam no comando enquanto eram sutilmente guiadas para uma conclusão já decidida. E isso nos traz direto para os dias de hoje. Como é que essas técnicas de um século, pensadas primeiro para multidões e depois para indivíduos, foram adaptadas e mais amplificadas pelo poder da internet? A resposta está em algo que muitos de nós já vimos: o webinar. Acontece que, por um tempo, essa arte poderosa de vender de um para muitos ficou meio adormecida. A crise de 2008 praticamente acabou com a indústria de seminários ao vivo. E com isso, o conhecimento de como montar uma apresentação para gerar vendas gigantescas em tempo real, ele quase se perdeu. Foi aí que a tal venda de palco ressuscitou, só que online. E aí algo inesperado aconteceu. O formato digital deu aos apresentadores um tipo de superpoder: o chat ao vivo. Pela primeira vez, dava para ver todas as dúvidas e objeções do público em tempo real. Isso permitiu que a apresentação fosse refinada, sessão após sessão, se tornando uma máquina psicológica perfeitamente ajustada que destrói objeções antes mesmo que elas se formem na cabeça das pessoas. E se alguém duvida do poder desse sistema evoluído, olha só esse número. Em um evento ao vivo, usando a estrutura que foi aperfeiçoada em dezenas de webinars, uma única apresentação de 90 minutos gerou mais de 3 milhões de dólares em vendas. A arte perdida não só tinha voltado, como estava mais poderosa do que nunca. Então, depois de acompanhar essa jornada de um século, que foi dos consultórios de Viena até os palcos de Las Vegas, a gente chega na reflexão final sobre o que tudo isso significa para nós hoje. Essa linhagem mostra uma escalada bem clara. O Freud descobriu a fechadura, que é a mente inconsciente. O Bernays criou a chave para abrir essa fechadura para as massas. O Kennedy refinou essa chave para alvos individuais. E a era digital, bom, ela simplesmente copiou essa chave milhões de vezes, automatizando a influência numa escala global. E o ponto principal de tudo isso é o seguinte: essas técnicas não vão sumir. Elas estão em todo anúncio, todo feed, todo funil de vendas. Na economia da atenção, a melhor defesa não é ignorar, mas sim reconhecer. Entender como o manual funciona é o primeiro passo para não ser controlado por ele. O que nos deixa com uma última pergunta, né? Quando a influência é a moeda mais valiosa do mundo e todo mundo está usando o mesmo manual para competir por ela, qual é a nossa escolha? Nesse mundo de persuasão constante, será que a gente é, inevitavelmente, a marionete ou quem controla as marionetes?